falar, o testamento, no que ele difere, quando claro, estamos falando de herança, no que ele difere de uma divisão normal de herança? O testamento é uma ferramenta belíssima para poder organizar a questão da transferência patrimonial conforme a vontade daquele e daquela que trabalhou durante muito tempo. Então, o testamento é uma maneira, por exemplo, do pai e da mãe organizar para famílias muito ricas, por exemplo, eles podem organizar o patrimônio e dizer, olha, eu quero que crie uma fundação, por exemplo, com esse patrimônio, e deve ser gerido de determinada maneira. Ou quero, por exemplo, que fazer uma divisão diferente para os filhos. Parece incomum para muita gente, mas nós, na experiência que temos já de quase 20 anos ao longo do direito, a gente já viu muitas vezes pais que, por exemplo, dizem, olha, eu tenho tantos filhos e eu quero que determinado filho ou determinada filha seja um pouquinho mais privilegiado em relação ao patrimônio. Por quê? Porque cuidou mais, por exemplo, ou porque vai cuidar, ou por N motivos que o pai e a mãe tenham. Então, por meio do testamento, você pode, de alguma maneira, traçar uma divisão diferenciada do que seria impositivo pela lei em caso de falecimento. A lei estabelece a igualdade entre os filhos numa situação de inventário. Porém, o testamento permite com que o dono desse patrimônio possa tratar até 50% desse patrimônio de uma maneira diferenciada. Então, por exemplo, Marcelo, o pai e a mãe podem, situações que já vi acontecerem, né? O pai e a mãe podem, como eu mencionei, direcionar esse patrimônio para um ou para outro filho, lembra, até 50%, né? É preciso inventário, normalmente, porque essa divisão, redivisão e distribuição, ela vai ocorrer lá na situação de inventário. Porém, dentro desse patrimônio todo, desse universo de 100% do patrimônio da pessoa falecida, né, não é necessariamente do casal, tá? Da pessoa falecida, ele pode dispor de até 50%. E ele pode pegar isso, por exemplo, e deixar para alguns filhos, deixar para alguém que nem é filho, que eu já vi também acontecer, né, pessoas que não são efetivamente adotadas, mas que o pai ou a mãe ali desta família tem por esta pessoa um carinho tão grande que entende que é filho também, ou filha, e coloca um determinado percentual desse patrimônio, ou algum bem específico, que também é possível assim de tratar, para que ela receba, ela ou ele receba em determinada situação do inventário, que seria por meio do testamento. Assim como situações quando são filhos, por exemplo, não reconhecidos expressamente, dentro, ou porque é filho de um relacionamento paralelo, ou porque é o filho de um relacionamento anterior ao atual casamento, por exemplo, e quer o pai e a mãe, como eu mencionei, por motivos pessoais e particulares deles, disciplinar essa divisão em percentuais diferentes do que a lei naturalmente preverá. Né? E depois tudo isso é reconhecido pelo juiz, né? Sim, uma vez fazendo o testamento da maneira correta, isto é reconhecido sim. O testamento, principalmente para famílias que têm um alto poder aquisitivo e uma fortuna mesmo acumulada, o testamento é uma ferramenta muito importante, né? E o testamento, Marcelo, ele pode reorganizar e acaba dando confusão. Não são poucos os casos que a gente sabe, né, pelo Brasil, como o do Gugu, do Agnaldo Timóteo. Tem uma determinada atriz de uma outra TV, que faleceu há pouco tempo, que também deu briga. Então isso acaba ocorrendo. Porém, quando o testamento é feito da maneira correta, preferencialmente feito em tabelionato, porque lá o tabelião, ele coloca lá a autenticidade dele, a validade, a legitimidade das partes, né, e segue todo um rito. É a maneira mais adequada. Precisa fazer vídeo, gravar? Isso aí não tem nada a ver, Não, né? não precisa. O testamento você pode até fazer de próprio punho. Se a pessoa estiver consciente, se ela estiver em condições, né, de compreender o que está ocorrendo, ela pode pegar, às vezes está no hospital, está em qualquer lugar, está em casa, ela pode pegar e escrever de próprio punho o testamento. Porém, esse testamento, que é chamado particular, ele tem alguns requisitos, né? Tem que ter, por exemplo, no particular, 3 testemunhas. Se for no cartório, no tabelionato, 2 testemunhas. Né? E é um documento público. Então, questionamento se a pessoa estava capaz, se ela tinha consciência do que estava fazendo, se ela, né, tinha condições psíquicas de decidir a respeito, quando se faz no tabelionato, acaba sendo resolvido uma situação dessa. Então, o testamento é uma ferramenta muito importante dentro de um planejamento sucessório, assim como é também, por exemplo, a previdência privada, o seguro de vida,
assim como é uma holding familiar ou patrimonial, a doação, há inúmeras ferramentas e instrumentos para que as famílias consigam ter planejado efetivamente como vai ser o amanhã, o depois de amanhã, o depois, porque organizam em absoluto toda a vida e o patrimônio. Tem gente que já ouviu essas coisas. Não, mas ele me prometeu, às vezes um amigo, um funcionário, ele me prometeu aquele carro, ia ser meu quando ele morresse. Isso aí, se não está no testamento, não vale nada, né? Olha... Ou tem um jeito de provar isso? É uma situação extremamente difícil, porque a promessa ela precisa ser provada. Existe o artigo 427 do Código Civil fala o seguinte, que a proposta ou a promessa vincula o proponente, desde que aceita. Então, por exemplo, ele prometeu, tá, mas em algum lugar foi dito que foi aceito, essa promessa é possível de ser comprovada efetivamente. Então, assim, é uma situação muito difícil de conseguir depois manter uma situação dessa. Já vi situação dessa que você falou, já escutei histórias assim mesmo. Inclusive entre parentes, né? Sim, mas ele garantiu tal coisa e tal. Eu falei assim, olha, infelizmente, tem como brigar? Tem, mas as chances são muito pequenas, porque é muito difícil provar tudo isso, né? E o juiz não vai, em nenhuma maneira, mudar uma relação patrimonial, por exemplo, se não tiver em absoluto tudo provado. Né? Aí não adianta nada. Não, é melhor falar assim, você está propondo isso? Então faz um testamento, coloca isso no papel, né? E o que é interessante também destacar é o quê? O testamento ele é revogável. Né? Então, ou seja, você pode mudar a qualquer momento. Você fez lá um testamento e você não gostou daquilo por algum motivo, você pega e faz outro. Você vai lá e troca, você pode fazer toda semana, todo dia se quiser, não é nenhum problema. Porque você pode mudar, logicamente, enquanto é vivo, né? Um requisito óbvio, né? Agora, só para esclarecer, tem gente que... você falou que nos 50% é possível você falar, eu quero que 50% fique para tal filho, ou mais para... Mas excluir algum filho da herança não é possível na lei brasileira, né? Não, totalmente. Né? A exclusão, ela, na verdade, não é um ato unilateral. Você não pode chegar e dizer assim, você está fora da minha herança. Não. Mas existem algumas situações, como por exemplo aquela Susana Richthofen, caso super conhecido, onde foi discutido se ela teria ou não direito à herança dos pais. Afinal, ela é mandante da morte dos pais. Ela foi condenada e cometeu um crime contra os próprios pais. Agora, voluntariamente, né, você simplesmente acordar um dia porque brigou com o filho ou com a filha e decidir que ele não vai mais receber, por exemplo, isso não é possível em razão da legítima. Mas o que é permitido por meio do testamento é você reduzir a possibilidade, ou melhor, reduzir a base de cálculo da herança dele. Então você reduz também, consequentemente, a própria herança. Aí sim. Sim, é possível, você controla, né, pelo menos até metade do seu patrimônio. E você pode, né, fazer uma gestão, Marcelo, desse patrimônio, né, lembra que existe a doação também e tudo mais, onde você pode fazer uma gestão, de certa forma, com que na linha do tempo, depois de muitos anos, você não é obrigado a fazer o seu patrimônio crescer, o seu patrimônio que está sujeito à própria herança. Então, na linha do tempo, acaba sendo possível, né, se é justo ou injusto, é outra coisa. Certo. Mas ninguém é obrigado a ter patrimônio, ninguém é obrigado a deixar herança. Né? Agora, você não pode excluir alguém da condição de herdeiro automaticamente. Deixa eu só uma pergunta que pode ser uma exceção absoluta, mas tem gente que é absolutamente solteiro, não teve relacionamento muito sério com ninguém, não tem filho nenhum. Quando ele faz o testamento, aí ele determina integralmente a herança dele? Ótima pergunta essa. Tá? Já vi também situações acontecerem. O que é a legítima, que é o limitador de 50% desse patrimônio? É quando existe um herdeiro necessário. E o artigo 1829 do Código Civil diz que herdeiro necessário no caso, o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. Ou seja, se você tem filhos, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, ou se tem companheiro, companheira, cônjuge, né, por exemplo. Tá? Esses são os herdeiros necessários. Se você não tiver nenhum deles, mesmo que você tenha sido casado, tenha sido pai, tenha sido mãe, etc., mas eles faleceram, por exemplo, você tem aí sim a total disposição em testamento do seu patrimônio. Aí é 100%. Aí você pode deixar para quem você quiser, para um primo, para uma prima, para uma instituição de caridade. E por meio do testamento, o que também é interessante, você pode colocar condições. Você pode dizer, por exemplo, que é o caso do Agnaldo Timóteo, né, que só vai poder usufruir desse patrimônio a partir de tal idade, ou só vai poder vender a partir de tal idade.
e isso de alguma maneira é também uma forma do pai e da mãe conduzir o futuro dos filhos por meio, né, de um olhar também inteligente, né, e um olhar correto ali sobre a educação deles, a sucessão e tudo mais. Doutor Josan, muito obrigado, grande abraço para você. Eu que agradeço, um grande abraço a todos.